Boa noite, irmãos. Gostaria de, mais uma vez, pudéssemos orar ao nosso Deus. Há muitos o que a gente pedir e agradecer, né? Eu sempre digo que a gente tem mais que agradecer. Esse salmo, quando o pastor falou o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a enfermidade está inclusa aí, viu? Pode ter certeza que a gente acha que quando a gente está servindo a Deus, a gente está isento, mas servir a Deus não nos isenta das enfermidades, né? Das adversidades que surgem no dia a dia. Nós não somos... somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos escolhidos por Ele, né? Mas nós estamos nesse mundo sujeito a essas coisas que vêm, né? Jesus passou por problemas de saúde. Paulo passou por problemas de saúde. Paulo orou 3 vezes, não foi curado, né? E Timóteo também era um homem que tinha suas enfermidades. A Bíblia deixa bem claro isso. Paulo, né, o exorta a ter um certo cuidado com seu problema de saúde. Então a enfermidade está aí, né? E nós devemos também, nesse momento, quando lemos Senhor meu pastor e nada me faltará, não questionar, não fazer questionamento a Ele o porquê disso, né? Sabemos que iremos passar por isso também. Vamos orar e após a oração eu vou fazer uma leitura nesse livro, à guisa de introdução da mensagem desta noite, né? Que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, ok? Também que hoje os besouros estão menos, né? E tem mais um ali para clarear, iluminar para eles ir para lá, né? Não é só minha careca aqui hoje não, tem a do irmão Daniel ali, exposta a chamar os besouros para lá. Oremos. Deus Pai eterno, mais uma vez, ó Deus, chegamos diante do trono da Tua graça, agradecidos, ó Deus, por tudo. E também, ó Deus, por todos, né? Por as adversidades, as coisas que surgem nas nossas vidas. Muitas vezes serve para nos aprimorar mais, nos ensinar, né, a andar nessa vida, sabendo, ó Deus, que assim como a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, né, o Senhor está sempre a cuidar de cada um de nós, mesmo quando o inimigo nos ataca, o lobo ataca as ovelhas, mas sabemos que mesmo em alguns pontos deslacerados, mas o pastor está conosco para nos curar, para sarar as nossas enfermidades, para mesmo em meio à enfermidade, se nos deixar com alguma deficiência, o Senhor está para nos confortar e nos dar sabedoria para irmos em frente. Que o Senhor, ó Deus, me usa como instrumento nas Tuas mãos, não sou nada e nada sou reconhecedor disso, que estou aqui, ó Deus, por única e exclusivamente a Tua misericórdia, nada mais do que isso. Não sou merecedor de estar aqui, mas o Senhor, ó Deus, tem me usado, e eu peço que hoje o Senhor também me use como instrumento, e que o primeiro a ser alcançado, ó Deus, pela mensagem, seja a mim mesmo, a minha pessoa, e que nós não saímos daqui, ó Deus, como chegamos, mas cada vez mais transformado com o poder da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, meditar em tudo que for explanado esta noite, que o propósito, ó Deus, é nos edificar cada vez mais, nos fortalecer cada vez mais, abrir as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para podermos ter o prazer em servir a um ser tão majestoso, tão grandioso, tão supremo como é o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todas as coisas, ó Deus, estão debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua vontade, nada acontece por acaso nas nossas vidas, nós somos credores disso. Por isso, ó Deus, estamos aqui como os meros mortais, como pó,
da terra, para, na nossa simplicidade, ó Deus, na nossa humildade, cultuar a um Deus supremo, um Deus todo-poderoso. Te agradecemos porque o Senhor nos concede, ó Deus, essa graça de estarmos aqui. Ainda te pedimos também, ó Deus, por aqueles irmãos que não estão presentes. O Senhor sabe o motivo, ó Deus, os que estão enfermos. Que o Senhor venha estar restaurando a saúde, ó Deus. E aqueles que por motivo de negligência, ó Deus, nós sabemos que há também no meio do teu povo muitos que são negligentes nessa área, que o Senhor possa estar, ó Deus, incomodando os seus corações através do teu Espírito Santo. Deus eterno, Pai, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo. Amém. Irmão, a mensagem desta noite tem como título: Quando Deus não é importante. Quando Deus não é importante. Se a gente for fazer essa pergunta aqui, eu acredito que todos nós iremos dizer: ah, não, pelo contrário, Deus é muito importante para mim. Raramente ou dificilmente você vai encontrar alguém ter a coragem de dizer que Deus não é importante para ele, né? Mas nós vamos poder ver que não é de agora, né? Mas de muito longe, o povo tem sido um povo que tem deixado esse Deus grandioso de lado, né? Não tem dado tanta importância para ele. E essa palavra é importante, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, né? Como é importante a gente entender a importância de ser importante, né? Quase filosofando aqui, né? Mas é porque essa palavra importante, ela tem um significado de trazer para dentro de si, né? Importar, né? Trazer para dentro de si. A palavra importante, ela vem exatamente de uma denotação exatamente disso, de importar, né? Então, quando alguém diz para você que você é importante, essa pessoa está dizendo que ela lhe traz, pega você e traz para dentro de si, né? Coloca dentro de si. Então, é Deus, né? Por isso que eu coloquei aqui, quando Deus não é importante, ou quando a gente de fato e de verdade, não pelas nossas palavras, né? Porque Jesus já repreendeu isso, que Isaías, se eu não estou me enganado, Isaías já dizia, né? O profeta Isaías já dizia, e Jesus lá na frente vai reavivar novamente a mente daquele povo, quando Jesus diz: esse povo, como diz o profeta, como dizia o profeta, esse povo me honra com os lábios, né? O coração está bem distante de mim. E isso naquele tempo existia, e hoje também isso não é diferente. Hoje o povo, muitos honram, louvam a Deus, né? Deus é importante para muitos hoje, da boca para fora. As nossas atitudes, as nossas maneiras de agir para com esse Deus que nos importa, que é tão importante para a gente, pelas nossas atitudes a gente vai falar, vai demonstrar isso. Eu queria aqui, como eu já disse, a guisa de introdução aqui, contar aqui uma pequena história, né? Diz assim: depois de anos de investimento à custa de grande esforço, chegou o dia da formatura, e o pai estava extremamente feliz. Era o ápice de uma jornada dura, pois a manutenção do filho na cidade grande e os custos do estudo eram bem acima das condições da família. No entanto, o pai não se importava com isso. Todo o esforço árduo para ver o filho formado era compensador e ele estava pronto a fazer tudo novamente. Enquanto o filho estava estudando, algo mudou. Ele se tornou sofisticado e começou a fazer todo o possível para encobrir e esquecer suas raízes humildes. Na sua simplicidade, a família não observou a mudança até o dia da formatura, quando o pai chegou para a festa e foi recebido com frieza e indiferença. O filho havia subido um degrau na escala social e não estava disposto a se identificar com seu humilde pai. É uma história, né? Mas que tem tudo a ver. Isso é no nosso meio, né? No meio em que nós vivemos, isso acontece. Nos nossos lares, na nossa família. Isso aqui não é uma história
de carochinha, como se diz, né? Então ela de fato ela tem tudo a ver com essa indiferença que acontece muitas vezes, né, com as coisas do mundo, nos leva a ter essa atitude, né? Esse jovem, o pai faz todo o esforço para ver esse filho se formar, faz como nós costumamos falar, das tripas coração, né, para que esse jovem chegue alcance o seu objetivo. E no final das contas, esse jovem, de uma forma assim, não em palavras, mas em atitude, né, ele rejeita aquele pai, né? Isso acontece também conosco. Nós vamos agora abrir nossas Bíblias lá em Jeremias 2:13, que é exatamente o que vai abrir a mensagem desta noite. Jeremias 2:13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas, sim, cisternas rotas que não retêm águas, né? A gente vai ver aqui, irmão, depois a gente vai fazer uma leitura mais aprofundada dessa passagem. Nós vamos ver outras passagens, né? Mas, na realidade, o relacionamento, né, com Deus, o relacionamento que temos com nós humanos, um para com o outro, não é diferente. Não é muito diferente do relacionamento para com Deus. Nós vamos ver que há a ingratidão, né? Como eu coloquei aqui, a ingratidão com os pais, né? Foi o caso desse jovem, né? E nós vamos ver na Bíblia outros relatos também de pessoas que foram ingratas. A ingratidão com os filhos, né? Dos pais para com os filhos. Os pais também muitas vezes são ingratos para com os seus filhos, né? Muitas vezes, irmão, o nosso grande erro, às vezes, é que é do ser humano em si. Ele quer ser perfeito e ele não é perfeito, mas ele busca sempre a perfeição no outro. E é um grande erro, às vezes, dos pais quererem que os seus filhos sejam exemplo em tudo, né? E aqui e acolá a gente sabe que isso é errado, né? Nós não podemos exigir uma perfeição quando nós não somos perfeitos, né? Quando esses filhos foram gerados de 2 seres pecadores, de 2 seres imperfeitos, então não tem como eles serem perfeitos. E às vezes, agindo assim, a gente age às vezes com ingratidão para com nossos filhos, né? Também há ingratidão com os cônjuges, né? Marido e esposa, esposa e marido, né? A ingratidão em muitas coisas, no lar, na convivência, né? E eu creio que algumas coisas devem passar nas nossas mentes de ingratidão que nós tivemos um para com o outro, né? Uma das coisas que nós somos muito ingratos é em agradecer, né? Agradecer. É uma palavra bem simples, né? É agradecer, mas muitas vezes a gente é ingrato nisso, né? Então é outra coisa também que acontece. A ingratidão também com os irmãos na fé, né? É outra coisa também que acontece muito no nosso meio, né? Somos ingratos. Esses visores não estão sendo ingratos comigo. Então há uma ingratidão muito grande, né? Também com os irmãos na fé. Nós sabemos que tem irmãos que estão com problema de saúde e nós estamos em casa, no nosso bem-estar, sentados, às vezes assistindo uma televisão, e às vezes na nossa ingratidão nós até esquecemos que esses irmãos existem, né? Nós estamos vivendo agora um período, irmão, desse período pandêmico, e eu acredito que esse período seja exatamente para a gente reconhecer como nós fomos ingratos, né? E como nós ainda somos ingratos, né? Quantos irmãos não estão enfermos, né? Está sendo colocado aí, postado aí, né, na rede social aí da igreja, né? Mas quantos de nós paramos um pouco para orar por esses irmãos, ou só lemos, né? Ou muitos, é interessante, eu digo isso, irmão, porque eu também faço isso, né? Já fiz ao contrário, mas costumeiramente a gente faz isso. Quando pede oração, a gente faz simplesmente só tu bota aquela mãozinha assim, pronto. Alguém lá do outro lado diz, isso deve estar orando. Tá não, irmão, a gente só colocou aquela dali
e tocou o barco para frente, né? Aquela mãozinha ali não significa nada se você não estiver orando, irmão. Não adianta botar aquela mãozinha se você não ora, né? Então deixe sem a mãozinha mesmo, faça só, olhe, né? Mas somos ingratos nisso também. Há muitos irmãos necessitados disso. Somos ingratos com a igreja, né? A ingratidão na igreja aí abrange muita coisa, né? Porque nesse contexto de igreja está a nossa ingratidão para com nossos irmãos e para com o próprio Deus. Como eu sou ingrato, irmão, na igreja? Ah, irmão, há muitas formas de ingratidão dentro da igreja. Quando nós olhamos a ingratidão dentro da igreja para com Deus, o congregar-se é uma delas. Deixar de se congregar é uma forma de ingratidão. Irmão, é a única coisa que Deus nos pede, é servir a Ele um culto racional, um culto, coisa, você não vai gastar nada se você não precisa. Enquanto estava fazendo aqui, isso já passou na minha mente, irmão, isso não foi da agora não. Como nós somos fiéis para com Deus, né? A fidelidade nossa, olha, 10 nas nossas ofertas. Quando eu estava preparando essa mensagem aqui, me veio isso na minha mente. Como nós somos fiéis na nossa oferta. Quando nós nos convertemos, a nossa oferta é a mesma ainda. Somos fiéis. Aquelas moedinhas continua, aquelas moedinhas, fidelidade, né? Não aumenta, né? Mas ela continua sendo aquelas moedas. 20 anos de conversão, 20 anos aquelas moedinhas de 50 centavos, 20, 30, 40. No mais, quando chegar R$1, R$2, esticou muito hoje, R$2. Fidelidade. Sei que Deus não está olhando para isso, né? Mas quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né? Quando nós não damos de coração, né? Deus não recebe de maneira nenhuma. Lembra daquela senhora, né? Que deu o pouco que tinha, mas o pouco que ela tinha, ela deu de coração, enquanto os outros davam o que sobravam. Então, na igreja, irmão, há essa ingratidão para com Deus no congregar-se, né? Que é uma coisa tão pouca que Deus pede. Quando a gente olha para o passado, como era o povo para servir a Deus, né? Porque você servia a Deus, a forma era totalmente diferente. Você vê Salomão, né? Quando ia fazer uma oferenda lá, uma oferta a Deus, era não sei quantos bois que eram. Já imaginou o trabalho que dava para fazer aquilo tudo? E hoje a simplicidade que nós temos de chegar aqui, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto a Deus. É ingratidão quando nós negligenciamos isso, irmão. Jesus sentiu na pele, irmão, a ingratidão de um povo. João 1, 10 e 11. Acho que o Mike coloca aí, porque eu já tenho aqui. Para facilitar o manuseio, eu já coloco aqui no meu caderno, aqui nas minhas folhas. Então, João 1, 10 e 11 diz assim: E estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Tudo foi feito por intermédio dele, de Jesus. Aí o 11 diz: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ingratidão, não aceitaram, não quiseram. A ingratidão de um povo para com o próprio Jesus. Em Lucas 13, 34, eu acho interessante isso aqui, essa colocação que Jesus faz para Jerusalém. Ele diz assim, tem uma parte que Jesus vem, quando ele olha para a cidade, ele chora. Porque ele sabe o que aquela cidade vai passar. E aqui em Lucas 13, 34, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Ou seja, e não aceitaste. Me rejeitaram. Não quiseram a minha ajuda. Isso é o quê?
ingratidão. Quando alguém oferece ajudar você, você estando precisando, e às vezes você não quer, isso é ingratidão. E esse povo foram ingrato para com Jesus. Lucas 17, 11 e 19, outra forma de ingratidão, irmãos. Não diferente daquele tempo, como o tempo de hoje, né? O Senhor Jesus hoje, em muitas denominações, ele é buscado exatamente para o bel prazer daqueles que estão ali, ou seja, para satisfazer as necessidades daquelas pessoas, né? Eu costumo dizer que hoje Deus, né, para muitos, é um mordomo cósmico. Todo mundo sabe o que é um mordomo, né? Mordomo é aquele ser que você paga ele para ele servir na sua casa os seus pedidos. Pegue aquela água, pegue esse café, faça isso para mim, né? Hoje muitos cristãos têm o Senhor Jesus na sua vida como um mordomo cósmico. Ou seja, nesse período agora de pandemia, né, quando tudo vai bem, está todo mundo aí servindo aos seus próprios prazeres. Vai na igreja quando quer, quando pode, quando dá, né? Aí quando a doença vem, vixe, tenho que correr chamar o mordomo, né? Mordomo cósmico, para me ajudar, o meu médico particular. Aí lá vai orar, pedir. Tem uma senhora lá perto lá de casa que ela não vai à igreja. Diz ela ser evangélica, os filhos dizem ser evangélica, ela não vai à igreja. Mas eu até estava dizendo para Maria, quando a gente vai saindo, ela, ei, ore por mim, dá vontade da gente dizer, vá lá orar, você não sabe orar não? Mas são pessoas que querem ficar no seu habitat, no seu lugarzinho sentado, no seu conforto, como alguns dizem, na sua zona de conforto, né? E diz assim, ó, vai lá e ora por mim, que eu vou ficar aqui só esperando a benção, viu? Aí a gente vem e ora, se receber a benção, bem, se não receber, é porque talvez o irmão esqueceu de orar. Então essa é uma outra forma de ingratidão. Aí, nessa passagem, vou agradecer para dizer que eu sou... Obrigado, irmão. Em Lucas 17, 11, 19, irmão, aí fala acerca de uns 10 leprosos, né? Lucas. E diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galácia. Continua mais. Até o 19, 11 e 19. E entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, né? Estavam com lepra de longe, eles clamaram, né? E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhe, ide e mostrai aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos, ou seja, ficaram curados, os 10, né? Mas dos 10, só um teve a gratidão, né? Reconheceu e retorna, né? E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz. E Jesus vai fazer uma pergunta para esse homem. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, né? E respondeu Jesus e disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Mas esse daí, irmão, que voltou, no final, Jesus vai mostrar que ele não só recebeu a cura, mas ele recebeu a coisa mais importante na vida, né? A cura mais importante, que é a salvação. E ele diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem foi curado, este homem foi salvo. Os outros simplesmente receberam a cura. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Jesus, ou Deus, não é aquele ser que gosta de birra, de confusão, já que tu não voltou, então tu vai adoecer de novo. Não, eles pediram, era isso que eles queriam, pois está aí, pronto, vocês estão curados.
Mas esse, como agradeceu, como reconheceu, né, o bem que tinha recebido, ele retorna para agradecer. Muitas vezes, irmão, nós ganhamos muitas coisas de Deus, né? Dificilmente nós agradecemos, né? Nós somos ingratos nesse ponto. Aí também, eu gostaria de colocar outra passagem também, é Lucas 15, de 11 a 32, nós não vamos fazer essa leitura toda, mas é acerca do filho pródigo, né? Que eu coloquei aqui, que era para ser chamado de o filho ingrato, e não filho pródigo, né? A parábola era para chamar a parábola do pai que espera, ou a parábola do pai longânimo, ou a parábola do pai perdoador. Porque o alvo maior ali, o foco maior, não é no filho que foi, é no que ficou. Ali está exatamente uma passagem, uma parábola, mostrando exatamente o amor de Deus, como ele é. Ao ponto de esse homem fazer tudo isso, esse homem, em primeiro lugar, você uma herança, né? No caso desse jovem aqui, isso aqui era, no caso, se o pai dele já tivesse morrido, é que ele ia fazer essa partilha de bens, né? É como se esse filho já tivesse quase que desejando a morte do próprio pai. A ingratidão, porque o relato desse texto, a gente vai ver que esse jovem, ele tinha tudo. Tudo era deles dois, dele, do pai e do irmão dele. Não havia outra pessoa ali para ter direito a isso. Mas ele é ingrato, porque ele não quer mais estar ali com o pai. Ele quer sair. Irmão, quantos... A minha filha, uma vez, o meu filho, eu não lembro dele ter dito isso, né? Mas eu não sei por que o meu filho parece que falava mais com a mãe do que comigo. Mas a minha filha, uma vez, ela, numa birra dela lá, ela disse para a mãe dela que ia embora. E, se eu não me engano, acho que a Maria parece que pegou o chinelo e ajeitou ela, né? Mas ela queria ir embora. Não, eu vou embora, vou. Isso acontece muito, alguns jovens, né, quando o pai repreende por alguma coisa, passa na mente dele de quê? De ir embora, né? Ou então, tomara já chegar a minha idade de maior, para mim poder arranjar um emprego, trabalhar e sair de casa. Eu tenho algumas sobrinhas que têm esse pensamento, né, de querer morar por conta própria, né? Então essa é uma visão. Muitas vezes isso é o quê, irmão? Muitas vezes é ingratidão, né? Depois que você casa, é outra coisa. A Bíblia diz, né? Casa, deixa pai e mãe, se junta com sua esposa, é diferente. Mas enquanto você é solteiro, você está ali com seus pais, você querer abandonar os pais, isso é uma forma de ingratidão. E esse jovem rico, esse jovem aqui, o filho pródigo, né, como tem lá na Bíblia, ele simplesmente, pai, reparte aí o que me pertence e eu vou ganhar o mundo. E gasta tudo de uma forma como se dissolutamente, de uma forma como se desordenada, sem dar valor àquilo que o pai, juntamente com ele, suou, né, que ali não foi ganho só dele, o pai dele estava mais... E ele gastou, mas o retorno desse jovem, né, como eu falei aqui, que era para ser um pai perdoador, né, um pai longânimo. Quanto tempo o pai não esperou a volta desse filho, esperava, e esse filho voltou. E há uma alegria quando ele retorna, né? Já o pai não foi ingrato, né? Já o irmão dele foi ingrato, né? Desse jovem. O irmão dele foi ingrato. Pensando no relacionamento com Deus, irmão, saindo do relacionamento humano, agora partindo para o relacionamento com Deus, a nossa ingratidão. Já que o nosso Deus, ele é um ser espiritual e talvez por isso seja o motivo pelo qual nós somos ingratos com Deus.
É aquilo que eu sempre costumo dizer, a Bíblia diz que Jesus sempre está ao nosso lado, mas as nossas atitudes nos mostram que de fato e de verdade nós não acreditamos nessa passagem. Porque nós vivemos uma vida como se de fato e de verdade Jesus não estivesse do nosso lado. João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia fala sobre a possibilidade de não apenas o conhecermos, mas de adquirirmos um conhecimento crescente no nível de intimidade. Quando nós nos aproximamos mais de Deus, e essa aproximação, irmão, ela está ligada com a palavra, jamais a gente pode se aproximar de Deus se não for através da palavra, né, da oração. São os elos que nos ligam a Deus, a oração e a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. Então ela tem o poder para fazer isso, né? Para entrar mais profundo que for do ser, um coração mais duro que tiver, né? Ela tem essa capacidade de fazer isso. Então ela é viva, ela é eficaz, né? A oração ela é vital na vida de um crente. Tem um certo pensador, eu não sei quem é, que ele diz que nenhum homem é uma ilha. Ou seja, nenhum homem pode viver isolado, né? Nenhum crente pode viver sem oração. Porque a oração é a conversa que a gente tem com Deus. Imaginou uma pessoa que não ora? Uma pessoa que não conversa com Deus? Como é que uma pessoa dessa pode dizer que tem uma intimidade com Deus? Que pode dizer que agrada a Deus? Que pode dizer que Deus é importante para ela? É impossível. Os grandes homens de Deus foram homens de oração. A começar pelo próprio Jesus Cristo, que ele sendo o próprio Deus, né, mas ele estava sempre em oração quando ia tomar alguma decisão, né, ele sempre estava em oração. E não era aquela oração pouquinha, não era aquela oração no meio de muita zoada, não. Jesus sempre escolhia um lugar para orar. O crescimento, irmão, nessa área, né, como eu coloquei aqui, o crescimento ao ponto de chegar na intimidade. Então, para chegar nessa intimidade com Deus, precisa exatamente disso, da palavra, né? Abramos nossas Bíblias aí em Oséias 6:3, ou se não, esperemos que o Maico abra, né? Aí em Oséias, o grande mal disso aí, irmão, tudo é bom, né? Mas o grande mal é que às vezes a gente se acostuma tanto que hoje ninguém vê mais ninguém trazer o cantor cristão para a igreja, não traz mais livrinho de coros. No dia que o data show pifar, e fica todo mundo olhando só para os que estão aqui na frente, e, porque ninguém sabe, né, os coros em tudo, né? É bom? É, né? Mas a gente tem que ter o máximo de cuidado para não se tornar um dependente desses instrumentozinhos que são benéficos, mas nos leva a se prender demais a ele, né? E corre o risco de algum dia ninguém trazer mais nem a Bíblia, porque não, chega lá, já tem lá, tudo está lá. Só a Bíblia eu levo e esqueço, né? Aí eu tenho que ir na quarta-feira para ir pegar, né, pastor? Aí. O que diz Oséias aí? Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer a Deus, como eu disse de manhã, né? Que o pastor falou acerca daquela jovem, né? O conhecimento de Deus, irmão, é infinito. Deus é um ser infinito. Por isso que em Oséias diz, conheçamos, prossigamos, continuemos a conhecer
a esse Deus, né? Ao Senhor, a sua saída como a alva cerca, e ela a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ou seja, vem e chuva significa o quê? Fartura, né? Bonança. Né? Vamos buscar a Deus, prossigamos em conhecer esse Deus, né? E vai vir coisas boas. Né? Agora, quando a gente não conhece, prossegue em conhecer esse Deus, como é que nós vamos querer bonanças na nossa vida? Se está ruim para quem o segue, para quem busca o conhecimento a Ele, que dirá para aqueles que estão esperando só a chuva cair, né? Então, irmão, conhecemos e nesse conhecimento a gente vai chegar à intimidade com Deus. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade com Deus é para aqueles que o temem, não é para qualquer um. Oséias diz que a gente tem que buscar o conhecimento e prosseguir em conhecer esse Deus, porque quanto mais a gente conhece Deus, mais coisas tem para conhecer. Nessa intimidade, irmão, com Deus, eu coloquei aqui a exemplo, Gênesis 18, 22 a 33, o relato de Abraão. Irmão, eu acho interessante essa passagem, porque de fato e de verdade, só quem tem intimidade com Deus, e o interessante da intimidade, porque primeiro a gente conhece, mas conhecer não significa intimidade, né? A intimidade ela vem depois. E quando você tem intimidade com uma pessoa, é diferente de você apenas só conhecer. Você já tira certas brincadeiras, né? Então você já tem um conhecimento mais aprofundado. E desse conhecimento e dessa intimidade, ela passa para a amizade, se tornar amigo. Foi aqui no caso de Abraão, ele se torna amigo, a Bíblia descreve isso, né? Ele é amigo de Deus, é o que diz lá, Gênesis 18, de 22 a 33. Aqui foi quando Deus manda os anjos para destruir a Sodoma, né? Diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Aqueles homens eram os dois anjos, né? Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse que Abraão se aproxima de Deus, né, do anjo, Senhor ali, o anjo que representando Deus, né? E ele vai ter uma conversa interessante. Não dá para sair, não. Não dá, não. Pronto. Ele diz assim, ó: então, partindo dali, aqueles homens foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se dele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontra? Longe de ti ou fazeres tal coisa, matares o justo com o inimigo, como se o justo fosse igual ao inimigo, ao ímpio, perdão. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isto toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não, se porventura houver ali 40, aliás, não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, ó Senhor,
falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor. E se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor, não, a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire, ó Senhor, se falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. É interessante, né, irmão? Uma conversa de um homem pecador igual a nós. Conversa com Deus, conversa de amigo. Amigo, você, como se ele estivesse sendo amigo, você vai fazer isso? E Deus não. E você vê que Deus vai esperando ele ir diminuindo a quantidade, e no final aqui, diz que quando ele para de falar, é que o Senhor prossegue, mas o Senhor ainda estava aguardando ainda, ele dizia, Senhor, e se houver 5? Porque a gente viu que só saiu de lá quantos? 3, né? Foi Ló, né? E as duas, aliás, 4, né? 4. Ló, a esposa e as 2 filhas. E a mulher ainda teve a audácia de olhar para trás, né? Mulher é bicho curioso, né? Olhou para trás, virou numa estátua de sal. Talvez se ele dissesse assim, se tiver só 5, né? Aí ele dizia, por amor dos 5 eu não destruirei, porque eu só sei que só tem 4 que vai sair lá de dentro. Né? Mas eu acho interessante, irmão, essa intimidade que Abraão tem para com Deus nessa conversa, né? Tiago 2:23 vai falar que ele foi chamado de amigo de Deus, né? Abraão. Tudo isso serve para nos ensinar que o relacionamento com Deus é possível, porque Ele é Espírito, mas também é um ser pessoal. É um ser que nós não vamos conversar com Deus como Abraão conversou, como Moisés, como Daniel e tantos outros, né? Mas nós temos hoje, irmão, a qualquer momento podemos falar com Ele através da palavra. É de Deus que herdamos as características de personalidade que nos distingue dos restantes da criação. Como eu falei hoje de manhã, né? Foi olhando para si, né, que Deus diz, façamos no homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis 1:26, né? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Obrigado, pastor. Eu ainda ia pedir o Daniel quando veio aqui para desligar, mas era abusar de muito da bondade dele, né? Ele já trouxe a água. Então, em Gênesis fala sobre isso, né? Como em qualquer relacionamento pessoal, o relacionamento com Deus pode seguir em 2 direções. A primeira direção é na maturidade e maior intimidade, que é essa que nós vimos com Abraão, né? O crescimento, como eu disse, conhece a Deus, né? Depois tem uma intimidade com Deus e depois se torna amigo de Deus. Nós temos também Davi, né? Que a Bíblia diz que é o homem que foi segundo o coração de Deus. E pode olhar, irmão, que nenhum desses homens eram perfeitos. Todos eles tiveram seus erros, suas falhas, né? Eram pecadores iguais a nós, mas tiveram uma intimidade com Deus. Temos Daniel, né? Que a Bíblia diz que ele é o muito amado, né? A Bíblia descreve assim, Deus o descreve como um muito amado. É Daniel 10:11, você vai encontrar isso. Temos também Moisés, né? Que a Bíblia diz que ele falava face a face, e lá ele diz como um amigo fala um com o outro. Face a face. Nós não sabemos como era essa forma de Deus falar com Moisés, mas a Bíblia diz que ele
conversava, né, nessa intimidade. E essa intimidade, ela vai gerando o quê? Conhecimento. Você vai conhecendo mais e mais. Quando você tem intimidade com a palavra de Deus, de leitura, você vai conhecendo mais e mais a Deus. Quanto mais eu vou conhecendo a palavra, eu vou conhecendo mais a Deus. O relacionamento árduo, distante e desinteressado nosso para com as coisas de Deus, né? E eu botei aqui um exemplo, alheio aos assuntos e projetos da igreja, né? Quando a gente não está interessado, né, nas coisas de Deus, né? Você é alheio às coisas da igreja. Assembleia. Tem assembleia? Não sabia não. Teve assembleia? Eu nem sabia. Teve um retiro? Teve retiro? Não sabia. Então, cada coisa que vai falando da igreja, você está meio alheio, meio por fora, né? Você não tem interesse, né, com as coisas de Deus quando ela está no relacionamento aqui acerca o distanciamento, né? As coisas ficam meio distantes. Alheio aos assuntos e projetos da igreja local, né? Descompromissado com a palavra, né? A leitura, né? Devocional, oração, né? Outra maneira também, quantos de nós aqui temos a prática de devocional, né? A prática de oração, né? Às vezes isso também se torna meio alheio. E aqui uma pergunta que eu queria fazer aos irmãos, que eu fiz hoje pela manhã, né? Quantos anos de convertido você tem, né? E como eu fiz hoje de manhã, né? Sei que nem todos estavam aqui, mas quantos anos de convertido você tem? Você tem 10 anos de convertido? 20 anos de convertido? 30 anos, sei lá, ou 40 anos de convertido? Durante esse ano de conversão, quantas vezes você leu a palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse, como eu falei de manhã, de capa a capa. Quantas vezes? Há uns tempos atrás, tinha um senhor lá na empresa que eu trabalho até hoje, né? Era o seu Mário. O senhor já. E numa conversa com ele se admirou quando eu disse que tinha lido a Bíblia já, né? De capa a capa. Ele disse, irmão, foi mesmo. Ele se admirou-se. Eu disse, foi, irmão, já li. Aí eu levei ele na casa dele, irmão, sem mentira nenhuma. Ele me mostrou um livro, que, se eu não estou enganado, é sobre o Corel Draw. Naquele tempo que eu acho que não sei nem se ainda existe. Mas o livro é dessa altura assim. É um dicionário daqueles antigos. Grande. E ele disse, irmão, pois eu já li isso aqui 2 vezes. É uma vergonha para mim. E eu não li a Bíblia ainda toda. Mas, irmão, isso não é uma coisa que aconteceu naquele tempo. Hoje ainda, né? E eu estava lembrando na minha mente, trazendo, não quero fazer juízo para não deixar ninguém de fora, mas eu quero colocar de 2 que eu sabia, né? Esses eu tinha certeza, né? Porque nós temos essa leitura da Bíblia anual, né? Isso já vem de muito tempo, né? E eu sei bem que 2 aqui, sempre todo ano me entregava, porque eu via, eu sei que tinha outros, mas eu estou dizendo isso que veio na minha mente. Me perdoe se tem algum outro irmão que fazia isso, eu não estou dizendo que não faria, eu quero só dar exemplo de 2, que era o irmão Raimundo Marques e o irmão Samuel. Esses 2 eu lembro muito bem, que todo final de ano, quando ele vinha colocar aqui em cima da mesa, que ficava aqui, o seu manualzinho de leitura de Bíblia, da Bíblia anual, e pegar outro, né? Mas quantos de nós fazemos isso, né? Temos lido a Bíblia com tanto tempo de convertido que nós temos, né? Isso, irmão, é uma forma de desprezar as coisas de Deus, de achar que não há importância, né, nas coisas de Deus para a minha vida.
E como eu falei também a exemplo, né? Hoje eu também falei da Bíblia, e eu disse que todo equipamento eletrônico ou elétrico, quando você compra, ele vem com um manual. Até um ventilador, um liquidificador. O celular, às vezes, ele não vem o manual, mas vem interno. Se quiser, eu derrubo ele, irmã Glaucia. Aí você vem um manual, e nesse manual vem dizendo que é o quê? É o manual do fabricante. Quando Deus criou o homem, ele também deu um manual, né? Vamos deixar o menino da Glaucia aí, deixar a Glaucia segurar esse menino. Então, quando Deus criou o homem, ele também criou o manual, que é a palavra de Deus. É o manual que rege a nossa vida, né, como cristão. E por incrível que pareça, muitas das leis humanas, né, que existe hoje, ele é tirado desse livro também. Apesar de algumas pessoas não ter tanta crença nele, mas ele ainda é um livro ainda que é colocado como você colocar a mão em cima e fazer juramento. Ele ainda é um livro respeitado, né? Ele é o nosso manual. E como eu disse de manhã, há alguns equipamentos que vem, como eu disse, na televisão lá de casa, ela vem na própria televisão, vem o manual embutido nela, né? Outros aparelhos, mas quando você compra um liquidificador, vem lá um manualzinho. Em alguns manuais, vem dizendo que o erro inadequado daquele equipamento, você perde a garantia. Muitas vezes, irmão, nós erramos e diante de Deus, né, devido a negligenciar a leitura da palavra de Deus, né? A seguir esse manual. Seguindo esse manual, irmão, nós só vamos fazer as coisas corretas, porque ela explica tudo o que você imaginar para o ser humano. Nascimento, como criar o filho, como educar o filho, como ter o relacionamento, né? O que é o relacionamento correto, o que não é, como o marido deve se comportar com a esposa, como a esposa deve se comportar com o marido, na parte financeira, na parte sexual. Irmão, em todas as áreas da nossa vida, esse manual aqui tem a resposta. Mas nós não. E ele não é grande. Mas nós não valorizamos, né? A Bíblia é o manual da humanidade, né? Negligenciar a palavra é perder a garantia, né? Um triste exemplo, irmão, de desprezo pelo Senhor. Jeremias 2, de 1 a 13. Vamos lá para Jeremias. Assim diz a palavra do nosso Deus: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que os devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que em justiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após nulidade dos ídolos, e tornando nulo eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, e que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte,
por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então aqui, irmão, a história, né, do passado do povo de Deus relata, né, um exemplo de desprezo pelo próprio Deus, né? Como eu falei, isso não é de agora, né? Isso vem de muito longe. Deus tem feito de tudo. Lembra no deserto, Deus tira o povo das mãos de Faraó, traz aquele povo no deserto, Deus dá de tudo para aqueles homens, e aqueles homens murmuram ao ponto de chegar a dizer: melhor era quando a gente estava lá com Faraó. Uma ingratidão imensa. Quantos de nós, às vezes, no nosso falar, nós não somos ingratos a Deus, né? Que nós, às vezes, dizemos assim: ah, bom era naquele tempo, né? Naquele tempo do passado, né? Quando a gente brincava, quando a gente fazia isso, quando a gente fazia aquilo outro. Bom é agora, irmão, que nós estamos na graça de Deus, né? Mas quantas pessoas da graça, eles fazem coisas erradas, né? Usando a graça, né, para fazer coisas que não são de Deus. Então isso não é da agora. Isaías também vai nos falar do desprezo, né, o qual está sendo submetido. Isaías 1, 2 e 3. Isaías 1, 2 diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É interessante, irmão, quando Deus chega ao ponto de dizer: olha, os animais têm mais conhecimento das coisas do seu dono do que vocês de mim. Por isso, irmão, que nós erramos, né? Por falta de conhecimento, por não conhecermos a Deus, por desprezarmos a esse Deus, o qual nós dizemos não desprezamos o Senhor. Em que desprezamos o Senhor? Irmão, em muitas coisas, como eu falei, coisas simples. Não congregar é uma forma de desprezar o nosso Deus. Como dizia o Cid Carvalho, que eu acho que ele ainda é vivo ainda: doa a quem doer, mas negligenciar, irmãos, negligenciar um culto é uma forma, uma expressão para que todos vejam como de fato, de verdade, você não tem nenhum assim apreço pelas coisas de nosso Deus, porque a Bíblia diz que não deixe de se congregar, né? Você não se congrega, deixa uma vez ou duas, mas, irmãos, passar semanas e mais semanas, né, sem se congregar. E mais aqui na frente a gente vai ver uma das coisas interessantes que se diz, que é o que a Bíblia relata. Abramos nossas Bíblias também aí em Malaquias 1. Malaquias vai abordar o desprezo para com o Senhor também. Malaquias é o último livrozinho lá. Malaquias 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, Malaquias: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Quer dizer, é uma sentença por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó?
Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos meus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo de contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direi: grande é o Senhor. Também foram dos limites de Israel. O filho honra o pai, o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outro, ó sacerdote, que desprezai o meu nome. Vós dizei: em que desprezamo-nos o teu nome? Ofereceis sobre os meus altares pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Mas desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe queimaram incenso, e é trazido ofertas populares. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, os profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizei ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor um dilacerado. Porque eu, o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Irmão, será que nós procedemos assim? Não, né? Mas às vezes sim, irmão. Com aquilo que nós temos para servir a Deus, né? Às vezes nós damos o resto, o que sobra, né? O tempo. Se eu tiver tempo eu vou, né? Nós costumamos a dizer assim, quando a gente diz assim, vai para a programação da igreja, se Deus quiser eu vou, né? Só que Deus quer, né? Mas nós não queremos, né? E alguma coisa acontece para que a gente não compareça àquela programação. O culpado foi Deus que não quis? Não, irmão. Muitas vezes nós trabalhamos, projetamos tudo para que não dê certo, né? Nosso alvo é que não dê certo, para que não dê certo a gente fazer aquilo. Nós não trazemos animais dilacerados, né? Mas às vezes a gente vem prestar um culto dilacerado, né? Um culto que a gente vem, eu vou porque se eu não for, o pastor já pegou no meu pé várias vezes. Se eu não for, aí ele vai. Irmão, será que Deus está se agradando desse culto que você está prestando a Ele? Tenho certeza absoluta que não.
Oferta, né? Às vezes a gente oferta as últimas coisas mesmo. O que sobrou, né? O que sobrou? O que sobrou? O que sobrou foi o quê? Foi aquelas moedazinhas. Então, aquelas moedazinhas para Deus. Eu não estou aqui pregando que a gente deva dar tudo que tem, né? Mas, irmãos, sejamos conscientes com um ser que sabe todas as coisas. Deus nos dá muito para que a gente dê para Ele migalhas. Não que Deus tenha interesse nisso, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Mas é porque de fato nós somos assim mesmo. Às vezes a gente olha na Bíblia e até que condenamos alguns personagens da Bíblia, e nós às vezes somos até mais do que eles, né? Então aqui em Malaquias a gente vê a que ponto esses homens chegaram, e o interessante da passagem aqui que Deus diz, olha, dá essa oferta, isso que vocês estão fazendo, leva para o governador de vocês, vê se ele vai aceitar isso. Ora, se ele, que é ele, um imortal, ele não aceita, que dirá eu, que sou dono de tudo? Por que vocês fazem isso, né? Irmão, de lá para cá, a nossa tendência é essa, é achar que Deus, Ele não sabe de nada. Eu faço do meu jeito, né? Uma reflexão para nós. O que temos ofertado ao Senhor? As primícias ou o refúgio? O refúgio do nosso tempo, né? Como eu disse. E às vezes, irmão, nós criamos uma desculpa que eu não tenho tempo. Conta-se uma história de um empresário, né, que ele não tinha tempo para nada. A agenda dele era riscada, eu não digo nem a palmo, mas a paquímetro, né? Ou seja, uma medida bem precisa mesmo. Ele não tinha como. Ele não tinha tempo para nada. As coisas dele já estavam tudo lotado. Só que num determinado período da vida desse homem, ele infartou. Teve no médico, quase que bate as botas, e o médico disse para esse homem, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você agora vai ter que tirar 1 hora do seu tempo para você fazer caminhada, porque o próximo infarto que você tiver vai ser fatal. Você vai morrer. Então você tem que ver o que é importante na sua vida. Se é a sua vida, sua saúde, ou se é o seu trabalho. Dias depois da recuperação daquele homem, lá estava aquele homem com 1 hora na sua agenda agora para fazer a caminhada. Ele acrescentou mais 1 hora? Não. O que foi que ele fez? Ele priorizou uma coisa. O que era importante na vida dele. Às vezes, irmão, para Deus é assim. Nós não temos tempo para Deus, por quê? Porque não é importante. Quando a coisa é importante, aí as coisas mudam. Como para aquele homem, 1 hora seria importante para que ele não perdesse a vida dele, ele escolheu na agenda, no instante ele arranjou um espaçozinho para fazer uma caminhada. Então, no tempo, irmão, nós somos negligentes para com Deus, porque quando a gente fala com algum irmão, ele vai dizer o quê? Irmão, não tenho tempo, ó. Eu trabalho, olha, já é, ó, não dá. Por que, irmão, não dá? Não é porque não tenho tempo, irmão, é porque isso não é importante para mim. Se fosse importante para mim, eu arranjava um tempo bem ligeirinho, ó. A gente tem tempo, às vezes não tem tempo para vir à igreja. A semana foi trabalho puxado demais, né? Mas deixa o pastor dizer assim, ó, irmão, próximo domingo, pronto, domingo agora. Próximo domingo não tem escola dominical. Solzão, ó, tinindo. Irmão, 5 horas da manhã já estão arrumando as coisas para ir para uma praia. Ah, tem tempo. Mas para vir para a igreja talvez não pudesse ter tempo, né? O sol estava quente demais, irmão, para mim vir para a igreja, olha,
dá uma dor de cabeça. Irmão, o que é que nós temos priorizado na nossa vida? O tempo, né? Muitas vezes nós negligenciamos isso, né? O tempo. Né? O tempo temos oferecido ao Senhor as primícias ou o refúgio no nosso tempo, do nosso talento, né? Dos nossos recursos materiais e do nosso corpo. Como diz lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a Bíblia que está pedindo, irmãos, rogo, eu imploro, que vocês ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma vez, um domingo, venham, já que não dá para vir numa quarta-feira, devido a um trabalho, no domingo. Às vezes nós negligenciamos isso. A ingratidão no congregar-se, né? Como eu falei, Hebreus 10:25, não deixe de congregar, é uma forma de ingratidão, porque é congregando que eu estou agradecendo a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Eu não sou perfeito, mas eu estou aqui oferecendo esse culto ao Senhor como gratidão, como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto aqui. Recebe, Senhor, como gratidão de tudo que o Senhor já fez. Ah, irmão, não dá não. Estou muito cansado. Estou muito isso, estou muito aquilo. Mas no outro dia está em plena forma para ir para o trabalho. Em plena forma para ir para o trabalho. Eu não estou dizendo que devamos vir para cá doente, né? Mas de muitos que não vieram por algum motivo de saúde, não estou dizendo aqui, né? Mas a gente sabe que em outras igrejas, quando for amanhã, está no batente para trabalhar. Porque para trabalhar a gente dá um jeito. Para a igreja não, vou ter que estar lá perto um do outro, vou transmitir, vou fazer, tenho que estar. Mas no trabalho não tem problema não. Pego o metrô lotado, o ônibus lotado, vou, chego lá e volto. Eu tenho que garantir, irmão. Não, irmão, mas eu tenho que garantir, porque se eu não trabalhar, meu amigo, eu morro de fome. O que é importante, irmão? A ingratidão no congregar. O versículo 12 de Malaquias retrata muito bem a nossa disposição no culto. Irmão, aqui já aconteceu. De eu chegar para irmão, e aí, irmão, como é que está? Ah, irmão, cansado, exausto. Semana foi dura demais. Estou aqui só. É exatamente o que diz aí. O versículo 12. Que canseira, né? Quantos de nós não chegamos também para prestar um culto ao nosso Deus? Estamos assim, exaustos, cansados, não pela obra de Deus, mas o mundo, né? O trabalho nos cansou tanto que para vir para servir a Deus já é uma canseira, é uma coisa enfadonha. E para finalizar, irmãos, o nosso remédio é nos achegarmos a Deus, como nos ensina Tiago 4:8. Finalizando aqui. Que diz Tiago 4:8? Ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Será que a gente limpa o coração aí fora, irmão? Não. É aqui, ouvindo a palavra, compartilhando com os irmãos, convivendo mais, é que a gente vai se limpando. Joel 2:3 também diz: voltemo-nos honestamente para Deus, seguindo o conselho do profeta. Voltemos para Deus. Joel 2:13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o coração e não as vestes. Era uma prática naquele período, de quando uma pessoa estava realmente
como se fosse arrependida ou alguma coisa aconteceu, né? Rasgar as vestes como uma forma. E aqui ele está dizendo, rasgai não as vestes, rasgai o coração, abra o coração. Deixe a palavra de Deus entrar, deixe Deus entrar, deixe Deus fazer uma mudança nesse coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. Amém? Irmão, que Deus aplique nas nossas vidas a sua palavra, que nós, irmão, venhamos a buscar mais servir a esse Deus. Os dias, como eu disse de manhã, não, aliás, não sou eu que digo, a própria palavra de Deus diz, os dias são maus. Não vamos deixar para buscar a Deus só quando a enfermidade vier, de fato, bater na nossa porta. Quantas pessoas hoje buscam a Deus por causa disso, né? Que esquece Deus, mas nesse momento estão abraçando Ele para ter uma cura, e quando a cura vem, faz como os leprosos, não volta para agradecer. Temos muito mais a agradecer do que pedir, porque quando nós pedimos, irmão, é porque nós estamos insatisfeitos, porque mesmo por que você esteja enfermo, vou usar aqui as palavras que às vezes o pastor Edson costumava dizer, irmão, pode ser pior, né? Ele sempre dizia isso, quando acontecia uma coisa, por mais ruim que a coisa fosse, ele dizia, irmão, pode ser pior, né? Você está enfermo, poderia ser pior, né? Você está andando e tudo, você poderia estar num leito de um hospital, você poderia estar entubado, mas você não está. Mas ainda que você estivesse no hospital, poderia ser pior, né? Então vamos agradecer a Deus, irmão, por Ele nos dar essa oportunidade. Quem está aqui não é melhor do que os que estão enfermos, mas só em você estar aqui já é uma forma de você agradecer a Deus, porque Deus, né, concedeu a você essa saúde para você estar aqui. E às vezes a gente vem para cá e ainda questiona, domingo eu vou, porque se eu não for, daqui uns dias vai ter assembleia, vão questionar, vão fazer isso. Nosso medo parece mais do homem do que de Deus, né?